Fala galera, beleza? Antes de iniciar o vídeo já deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para fortalecer aí o canal, beleza? Então é isso e vamos para o vídeo. Bom galera, hoje o assunto é bem legal, vamos trabalhar aqui com listas, tá? Vamos passar por todas essas actions aqui que a gente tem aqui nas nossas actions de system, tá? Então vamos entender todas essas actions aqui, como que a gente pode trabalhar com cada uma, beleza? Então vamos começar. Só para dar uma introdução, eu criei essa tela para adiantar o trabalho aqui, porque se fosse fazer essa telinha aqui do zero ia demorar muito, junto com a explicação, né? Então já preparei essa tela para explicar o conceito aqui, o que cada action aqui faz, como utilizá-las, beleza? Então vamos começar com essa list all aqui, que é a primeira que a gente tem dentro dessas várias actions, né? E o que seria essa list all? Eu já criei essa tela justamente para usar essa action, tá? E demonstrar aqui na prática funcionando o que essa action faz. Então eu criei aqui um input, tá? E coloquei um botão para chamar essa action, que é essa list all aqui, tá? Então eu clico no botão, eu passo o parâmetro, que é o meu input, tá? E coloco a condição, beleza? Então o que essa action aqui recebe? Ela recebe o parâmetro de entrada, tá? Aqui é a lista, recebe a condição, né? Para ela calcular aqui o resultado, e ela tem um parâmetro de saída que te dá o resultado true ou false, tá? Que é uma variável booleana, então ela retorna só true ou false. A gente já pode até colocar aqui o mouse em cima dessa action, que vai ter uma explicação sobre o que ela faz, né? Então ela determina se todos os elementos na lista satisfazem a condição, né, que é passada para ela. Como assim? Vamos debugar isso aqui para a gente entender o que acontece se eu usar essa action, beleza? Deixa eu logar aqui. Então eu já tenho aqui essa minha tela que eu criei. Vou dar aqui um append all. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui, tá? Mas eu já setei na inicialização de tela uma lista com 2 elementos. Dei um append all em outra lista, tá? Para mostrar aqui na tela. Então eu vou usar aqui o parâmetro de busca para a gente usar essa list all, beleza? Vou colocar aqui o parâmetro direct, tá? E eu vou clicar em list all. Aqui capturou meu debug e vamos ver o que acontece aqui, tá? Então eu passo os parâmetros e ele dá um resultado de false. Por quê? Ele faz a busca aqui. Todos os meus elementos da lista são iguais ao meu parâmetro aqui de busca, então o resultado vai ser falso, tá? E é o que acontece. Eu coloquei uma mensagem aqui do lado informando que os itens dessa lista não são iguais ao parâmetro informado, beleza? Então é basicamente isso. Eu passo a lista, passo a condição e busco dentro dessa lista se todos os meus itens condizem com aquele parâmetro de busca, né? Como aqui eu tenho 2 elementos diferentes, esse resultado vai ser falso, tá? Eu vou excluir esse item aqui e vou fazer essa busca novamente, tá? E que vai pegar aqui, ó. Entrou na action, fez a busca lá com o parâmetro, tá? E retornou true. Quer dizer que todos os itens dessa lista são iguais ao parâmetro que eu informei, tá? É basicamente o que essa action faz, beleza? E a gente tem a próxima aqui, que é a list n, tá? Ela é semelhante a essa list all, porém, deixa eu adicionar mais um elemento aqui. Adicionei mais um elemento nessa lista. Vou buscar esse mesmo parâmetro, tá? Essa action, list n, vamos dar uma olhadinha aqui na linha de lógica. Essa list n, ela também vai receber uma list, vai receber uma condição e vai resultar uma variável aqui booleana como true ou false, tá? É o mesmo esquema aqui da list all, tá? Então essa list n, o que ela vai fazer? Vamos passar o mouse aqui em cima. Ela determina se algum dos elementos da lista satisfaz a condição que eu passei, tá? Então aqui ela pode buscar somente um ou vários, tá? Beleza? Então se eu colocar aqui João, por exemplo, colocar list n, vai dar um resultado true, porque existe um João aqui na minha lista, né? Não existe 2, existe um só
mas existindo 1, o resultado da minha action passa a ser true, né? Agora, se eu pesquisar João com a outra action, list all, vai dar falso, tá? Capturou aqui, deixa eu tirar o debug daqui, não é mais necessário. Então, ó, list all, o que vai resultar? Os itens dessa lista não são iguais ao parâmetro formado. Agora o list n, ele vai informar que pelo menos um item corresponde ao parâmetro, tá? Podendo ser um ou mais itens aqui, tá? Ele não quantifica, ele só pesquisa se existe um elemento igual ou não, beleza? Então tá, essas duas actions aqui já foram explicadas, vamos para a próxima, seguindo aqui a ordem que aparece pra gente. Então nós temos o list append. O que é list append? List append, pelo nome aqui já fica claro, append do inglês, que é acrescentar. Então eu acrescento um elemento à minha lista, né? A gente pode passar o mouse aqui em cima e aqui a gente tem uma explicaçãozinha falando que adiciona um elemento no fim da lista, tá? Então vamos usar essa action, tá? Eu já tenho aqui, ó, deixa eu recarregar minha tela. Vamos acrescentar um elemento aqui, tá? List append, então ele vai acrescentar um item no fim da lista, beleza? Então repara que o João ele manteve, tá, a sua posição e o próximo elemento foi para baixo, beleza? Então se eu tenho um elemento no índice 0, o próximo elemento vai no índice 1 e assim por diante, tá, beleza? Ordenando assim a lista. Então como que eu posso usar essa action? Essa action ela vai receber a lista de referência e o elemento que é referido, tá? Então nessa tela aqui eu tenho uma lista, que é um record list, né? E esse record list ele tem um texto, que é o name, tá? Então eu pego essa action, passo a list name e passo a variável aqui, que no caso é o meu input aqui de nome, tá? Então esse input ele tem a referência dessa variável name, tá? Que é essa aqui. Então quando eu digito lá, preenchendo o valor nessa variável, quando eu clico append, eu passo o valor dessa variável para a minha lista. Beleza? Bem simples também de usar essa action aqui de append, beleza? Então vamos para o próximo, que é o list append all, tá? Para usar essa action, eu criei aqui no onInitialize, tá? Criei uma nova lista, que a lista está instanciada, então eu estou instanciando uma lista já a partir da inicialização de tela, inserindo aqui 2 elementos, para eu poder trabalhar com esse append all, tá? Para a gente entender como que funciona. Então clicando aqui a gente vai entrar dentro desse append all e vamos entender o que ele recebe. Primeiramente vamos passar o mouse aqui e vamos ver a explicação que a ferramenta dá pra gente. Então ele adiciona os elementos de uma lista, tá? Ao final de uma lista de destino. Então a gente vai pegar todos os elementos de uma lista e vai jogar em outra lista. Exatamente o que eu fiz aqui. Eu tenho uma lista que é essa list name e tenho essa lista instanciada, tá? O que eu faço? Ao clicar no botão append all, eu pego a list name, tá? Que é a lista de destino, e passo aqui a lista de origem, tá? A origem dos meus elementos. E vou aqui fazer o mapping de qual elemento vai ser inserido nessa minha lista, tá? Que é esse name instance, que é o meu texto aqui dessa record list, tá? Então, quando eu recarrego essa página, já são adicionados 2 elementos naquela primeira lista instanciada, tá? Na list name eu não tenho nada. Então eu vou clicar em append all e ele vai inserir os 2 itens da minha lista de origem para a minha lista de destino. Se eu clicar novamente, o que vai acontecer? Vai inserir novamente aqui ao final da lista, beleza? É exatamente o que a ferramenta informa pra gente aqui, ó, nessa mensagem, beleza? Bem tranquilo também de usar essa action. Então vamos passar para a próxima aqui. List clear, um nome bem intuitivo. List clear, vamos limpar a lista. Então para usar ela, a gente simplesmente passa a lista que a gente quer limpar, tá? E como eu usei ela aqui, vamos vir aqui na tela, clicar no clear list. Vou limpar as 2 listas, né? Que vai ser a list name
e essa outra lista que eu vou explicar mais pra frente, tá? Então vamos limpar essa lista. Limpei, apagou todos os dados da lista, beleza? Agora vamos para a próxima, que é essa duplicate list, tá? O nome também já é muito intuitivo, tá? Ele duplica os elementos de uma lista e retorna uma outra lista, tá? Ele vai duplicar os elementos, beleza? Então vamos aqui na duplicate list para a gente entender. O que ela recebe? Ela recebe a lista de origem, tá? E vai resultar aqui numa saída. A gente pode ver aqui o parâmetro de saída, que é uma lista genérica aqui de todo tipo, beleza? Então ela duplica qualquer tipo de lista aqui. Então para usar ela, eu passo a lista de origem, depois faço um append all aqui, né? De acordo aqui com a minha necessidade, tá? Então eu pego a lista que eu vou dar esse append all, que é essa aqui, ó, list name duplicate, e vou passar a lista aqui de resultado, tá? Eu particularmente não precisei usar esse list duplicate, mas vamos fazer aqui um exemplo. Então eu tenho essa list name, vou duplicar a lista, vai capturar aqui, tem um breakpoint, vamos seguir com ele aqui, ó. Então recebeu o list name e a saída é exatamente igual à lista que foi passada, beleza? Eu particularmente não vejo muita utilidade nesse duplicate, tá? Nunca precisei usar, mas enfim. Vamos para a próxima aqui. Temos o nosso list filter, nome também bem intuitivo. E essa action retorna uma lista aqui de acordo com a condição que você passar. Então os parâmetros dela são a lista de origem, tá? A condição e o retorno é uma lista, tá? Então como que a gente pode usar? A gente passa aqui a lista de origem, tá? E coloca a condição que a gente quer. Que no caso aqui, nome da minha lista igual ao meu input aqui, ó, parâmetro de busca, tá? Então a gente pode mandar o append aqui, ó, dá 2 appends. Vamos buscar só quem tem o nome João nessa lista. Então o que eu faço aqui nessa list? Eu filtro, tá? Dou um list clear para limpar a lista, dou um append all aqui na minha list name com o retorno do meu filtro, tá? Basicamente o que eu fiz para funcionar aqui dessa forma. Bom, agora vamos para o próximo, que é o index of. Esse index of, o que ele faz? Vamos lá, da explicação aqui que a gente tem no sistema, tá? Então ele retorna aqui a posição do primeiro elemento que ele encontra de acordo com o parâmetro passado, ou se não encontrar ele retorna -1, beleza? Então a gente pode ver isso na prática. Vamos dar um append nessa lista, vamos buscar o João, tá? Se a gente buscar o João aqui, esse index of, ele vai mostrar a posição 1, beleza? Agora se a gente colocar aqui um nome que não existe na lista, ele vai retornar nenhum item encontrado. Então no caso seria o -1 que ele iria retornar, beleza? Eu fiz um if aqui para mostrar uma mensagem, tá? Então esse index of ele retorna o primeiro elemento que ele encontra, tá? Então se eu tenho aqui, deixa eu dar um append aqui, eu tenho aqui 2 elementos iguais, ele vai retornar o primeiro, né? Então ele vai retornar o primeiro item, tá? Se eu excluir aqui, ele vai procurar novamente, vai retornar aqui a posição, beleza? Bem simples também, nada de especial aqui nessa action. Para usar a gente passa a lista de origem e a condição que a gente quer fazer essa busca, beleza? E eu fiz aqui esse if para fazer esse resultado ali personalizado, beleza? Bem tranquilo também. Vamos para o próximo, que é esse list insert, também nome bem intuitivo. Ele insere um elemento numa posição específica, então ele não insere na última linha. E eu usei esse maisinho para criar um novo item aqui e eu faço essa edição, tá? Então eu adiciono esse item de acordo com a minha necessidade, beleza? Então ele faz isso, ele te permite inserir o item aqui na posição que você preferir, tá? É bem tranquilo de usar também. Vamos ver aqui como que eu usei. Foi o seguinte: como eu estou dentro de uma lista, eu consigo capturar a posição do meu elemento. Então se eu clico aqui na posição, por exemplo, na posição 1, eu capturo essa posição, tá? E eu vou jogar o item que estava nessa posição para baixo. Então eu crio um item aqui na posição 1
e o próximo item fica na posição abaixo, beleza? Então se eu quero inserir um item na posição 2, eu vou inserir aqui, ó. Vai passar o João para a posição 3 e aqui eu crio um novo item na posição desejada, beleza? Então o que eu fiz? Eu criei aqui uma client action com o parâmetro de entrada que é a posição. Então eu linkei esse ícone de mais, tá? Passando aqui como argumento da minha screen action, tá? Essa position, o meu current row number, né? Que essa lista aqui é a list name, tá? Então eu venho aqui e passo a minha linha atual, tá? Que eu estou ali fazendo essa modificação. Então o list insert ele faz isso, tá? Ele permite, né, você inserir o item aqui da forma que você preferir, na posição que você preferir. Não precisa ser dessa forma que eu fiz, pode ser, por exemplo, informar essa posição desse elemento de uma outra forma ou de uma forma mais livre, né? Com o usuário inserindo a posição ali manualmente, né? Mas tranquilo, vamos seguir aqui. E esse list remove, bem simples também. Então ele recebe a lista aqui de referência e a posição do item que o usuário quer remover, beleza? Então no meu caso aqui, o que eu fiz? Coloquei aqui um ícone, tá? Na minha linha, então vai existir um ícone para cada linha, né? Cada linha tem uma posição. Então ao clicar aqui no meu ícone de excluir, vai acontecer a mesma situação que dos outros. Eu vou passar o parâmetro aqui da posição de referência, então eu vou excluir meu item na posição 3, beleza? Vou excluir meu item da posição 2, da posição 1 e da posição 0. Então eu excluo aqui da posição que eu desejar, tá? Então basicamente isso. Então eu recebo a lista e a posição, eu removo o item, tá? E nós temos mais um aqui, que é o list sort, tá? Como que funciona o list sort, tá? Vamos abrir ele aqui. Então ele recebe como parâmetro a lista de origem, tá? Recebe a condição, que vai ser aqui o atributo que vai ser referente a essa ordenação. Isso vai ser decrescente ou crescente, tá? Então como que eu utilizo? Então é o seguinte, eu vou receber aqui a minha lista, vou receber o atributo, né? Que eu quero fazer essa identificação e de ordenação. E eu falo se é ascendente ou decrescente, né? Aqui eu fiz dessa forma, para quando eu clicar, né, se ela tiver true, a variável fica false. Se for false, a variável recebe true, fazendo esse efeito aqui, ó. Deixa eu... Então, ao clicar, ele recebe... Então, no true, ele fica ascendente e no false, decrescente, tá? Do maior para o menor. No caso aqui, como é nome, né? Vai ordenar aqui pela ordem do alfabeto, né? Beleza, galera? Então podemos até debugar isso aqui para a gente entender como está funcionando ali, tá? Aqui no list sort. Então a variável está true. Segue para o fluxo true e recebe false. E ordena minha lista decrescente, tá? Clicar novamente. Vai chegar como false, então ele segue o fluxo do false. Dá o assign aqui para a variável como true e ordena minha lista como ascendente, né? Do menor para o maior. Agora fugindo um pouco da action aqui, das actions, eu criei aqui uma forma de fazer um edit, né? No item que eu desejar. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso aqui, tá? Então para a gente fazer esse edit, como a gente está trabalhando com variáveis, né? Em tempo de execução, essa variável ela existe somente enquanto a minha tela estiver viva aqui, né? Vamos assim dizer. Se eu recarregar essa lista já não existe mais, tá? O que eu fiz aqui? Ó? Eu pego a posição da linha de referência e dou um assign aqui numa variável na minha tela, tá? Que é essa daqui. E essa variável aqui, ela vai liberar meu input, porque eu coloquei uma condição aqui, tá? Então aqui eu tenho essa condição verificando a variável da minha tela está diferente da minha posição de linha dessa lista. Se tiver diferente, então a gente mostra só a expressão com o atributo aqui dessa lista, tá?
Se for falso, a gente mostra o input e o botão de confirmar, que vai fazer essa modificação aqui, que é voltando aqui, position line, que é a minha variável da tela, como -1, né? Então aí ela fica diferente, mostra o meu atributo em vez do input, e troco aqui o meu current name pelo meu input, né? Que é esse aqui, está recebendo a variável insert, tá? Então vamos ver isso aqui na prática, vamos debugar todo esse fluxo, que é edit, esse insert aqui, beleza? Então vamos recarregar isso daqui, vamos adicionar, vamos clicar em editar, então ele vai passar a posição no meu position line, lembrando que esse position line eu deixei como default -1, para sempre ser diferente, porque não existe posição -1 na minha lista, por isso que eu coloquei como default, né? Então eu setei aqui meu position line para a posição 0, tá? Fazendo isso, o que acontece? Libera o input e traz aqui nessa variável do input o meu current name, tá? Para a gente verificar o que tinha antes. Aí eu passo para edição, tá? Eu venho aqui e edito esse nome e clico em confirmar. Após confirmar, o que eu vou fazer? A minha position line ela volta para -1, que é a posição que não existe numa lista, tá? O meu current name vai receber a variável do input que foi digitado. Logo após, eu pego a variável do input e seto para nulo, beleza? Então, feito isso, tá aqui a minha edição, né? Lembrando que isso aqui só existe enquanto a tela estiver viva, então se eu matei a tela aqui dando um refresh ou navegando em outra tela, eu mato aqui a minha lista, tá? Então no caso eu estou trabalhando com essas listas em memória, né? Então essas listas ela não persiste dados, né? Então é isso, galera. É isso que eu queria passar aí para vocês, referente ao uso de listas, tá? Espero que tenha ajudado vocês a entender o conceito aqui de cada action, como utilizá-las. E se ficou alguma dúvida aí, galera, pode me chamar aí no Telegram, no LinkedIn, que eu respondo, tá? E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para se manter atualizado aí de todos os conteúdos que eu for postando, beleza? Então é isso. Até a próxima, obrigado aí pela audiência. Fui.